Shalom Aleichem, paz seja conosco, convosco. Vamos para o capítulo 2 aqui do livro de Jó. E hoje é dia 1º de novembro, um dia que precede aí talvez um dia dos mais importantes aí no nosso país, né? Talvez amanhã a gente tenha a execução de uma justiça necessária para que se acabe toda essa desmando e corrupção que existe no nosso país. Só para ficar registrado aqui, para um dia a gente ver esse vídeo e saber em que época que foi compartilhado isso. Então ele vai começar aqui, né? Quero colocar algumas explicações aqui a respeito de alguns termos, que ele vai começar dizendo assim: então um outro dia, os anjos, servidores celestiais, voltaram a se apresentar diante do Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles, da mesma maneira ser ouvido pelo Senhor. Então o Senhor questionou a Satanás: de onde vens? Né? E Satanás lhe deu a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Só uma explicação para a gente entender aqui, né? Esse termo aqui, não agora citando a questão do hebraico, mas a citação do grego, né? Esse termo Satanás ou o termo diabo, ele é um termo muito interessante, porque aqui mesmo quando fala Satanás, ele está falando, não é um nome, mas é um título. Em hebraico, né? Em hebraico aqui, a palavra está citando Ha-Satã. Satã é Satanás. Ha-Satã é o Satanás, vamos dizer assim, né? E esse termo, ele está mostrando, quando cita dessa maneira com o artigo na frente, mostra que não é um nome, mas sim uma designação, né? Um título. E que também é chamado de diabolos, diabo, né? E esse termo também é interessante, né? O termo Satanás quer dizer o acusador, né? Vamos dizer assim. E o termo diabo quer dizer aquele que foi lançado, né? Quando fala que Satanás foi lançado fora dos céus, foi lançado sobre a terra, né? Esse é um termo grego, né? Esse dia que precede ali é um nome que você encontra em várias coisas, né? Como, por exemplo, você encontra em diálogo, que é através da palavra diálogos, né? Você encontra, né? Enfim, tem vários termos aí, né? Que fala dialética, né? Através do diálogo, e assim, né? Então, diabo quer dizer o que foi lançado através, né? Não é um nome, sim um título, né? E quando diz aqui que esse termo que diz de onde vens, né? Esse termo em hebraico, na verdade, eu estou explicando aqui para que a gente compreenda, né? Esse termo em hebraico, ele na verdade, como se diz, é uma forma de linguagem, né? É uma forma de linguagem, coisa que sempre é muito usada, né, pelo hebraico, né? E essa forma de linguagem é como se Deus estivesse, na verdade, dizendo assim, né? O que você está fazendo aqui, né? O que você faz aqui no meio, né? E porque, né, vieram os anjos e ele se meteu ali no meio, né? E aparece ali com a sua acusação, com a sua reclamação, e a resposta dele é que ele diz assim: eu venho de rodear meu reino, né? Um reino que foi entregue pelo homem nas mãos de Satanás, na situação ali do Jardim do Éden, né? Então, para a gente compreender, um reino sobre o qual ele tem
ele tem, vamos dizer assim, um direito de atuação, mas que não lhe pertence, né? Não lhe pertence porque, enquanto há o testemunho de Deus, ele não tem o direito completo àquilo lá, por isso ele sempre é um perseguidor da igreja, sempre é um perseguidor do testemunho, para que ele pudesse acabar com o testemunho de Deus na terra, coisa que não lhe é possível, principalmente porque, né, Jesus é aquele que veio, é aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Então diz assim, indagou então o Senhor, observasse meu servo Jó, ele diz, em toda a terra não há íntegro como ele, não há alguém como ele, né? E diz assim, Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. E diante disso, Satanás declarou, e é porque não tocasse na pele dele, né? E aí o Senhor fala assim, né? Tudo quanto um ser humano tem, né? O diabo continua falando aqui, né? Ele fala pele por pele, tudo quanto o ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Então, o Senhor permite que ele estenda a mão, toque nos ossos, toque na carne dele, né? Porque é a requisição do diabo, né? Se eu estender a mão sobre a carne ou os ossos dele, ele vai blasfemar. E o Senhor, para mostrar que a integridade de Jó, Deus conhecia a integridade de Jó, ele fala, então ele está entregue nas tuas mãos, contudo, não a sua vida, né? Ele não podia tocar na vida dele, né? Então saiu o acusador, o inimigo, da presença do Senhor e passou a afligir Jó com feridas terríveis, que iam da sola do pé até o alto da cabeça. Então, né, aquela imagem bem conhecida, né, que Jó pegou um caco de cerâmica e coçava raspando suas feridas, sentado sobre cinzas. E se aproxima a esposa dele e diz, deixa de ser teimoso, que lealdade é essa? Né? Isso não vai resolver nada, amaldiçoa Deus e morre. No entanto, ele afirmou, tu falas como uma louca, mulher. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? Em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e nem pecar contra o Senhor. Ele permaneceu firme com o Senhor. Então, né, os 3 amigos de Jó, que a gente vai ver que amigo assim, né, melhor ficar sozinho, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um da sua região, pois haviam combinado em vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo, né? E os nomes deles eram Elifaz, da cidade de Temã, Bildade de Suã e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo não puderam reconhecê-lo e romperam ali um lamento profundo, né? Um choro. E no desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou terra sobre a sua própria cabeça. Aquilo que a gente via ali no seriado dos 10 Mandamentos, né? Eles tinham o costume de rasgar as roupas e lançar terra sobre a cabeça. E daí diz, ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias e 7 noites seguidos, e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra. Pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontraram forças para dizer nada. Né? E por aí a gente imagina qual era o tamanho da situação do livro de Jó. Né? Depois segue aqui, né? Nós teremos uma longa jornada com o livro de Jó e precisamos ir entendendo claramente as coisas, né? E eu creio que são importantes essas colocações para que a gente entenda a realidade, a força dos termos, a profundidade dos termos e a realidade
do que a Bíblia traz em todos esses sentidos, tá? Um abraço aos irmãos.